Já se tinha afastado muito de onde havia deixado o marido e os companheiros, cruzando e recruzando ruas, avenidas, praças, quando se encontrou diante de um supermercado. Lá dentro, o aspecto não era diferente. Prateleiras vazias, escaparetes derrubados. Pelo meio vagueavam os cegos, a maior parte deles de gatas, varrendo com as mãos o chão imundo, esperando encontrar ainda algo que se pudesse aproveitar. Uma lata de conserva que tinha resistido às pancadas com que tentaram abri-la, um pacote qualquer do que fosse, uma batata, mesmo pisada, um naco de pão, mesmo feito pedra. A mulher do médico pensou: apesar de tudo, algo haverá, e isto é enorme. Um cego levantou-se do chão a queixar-se. Um caco de garrafa tinha-se-lhe espetado num joelho. O sangue corria-lhe já pela perna. Os cegos do grupo odiaram-no. Que foi? Que foi? E ele disse: um vidro no joelho. Qual? O esquerdo. Uma das cegas agachou-se. Cuidado! Não seja que haja por aqui mais vidros. Tenteou, apalpou para distinguir uma perna da outra. Cá está, disse. Ainda o tens espetado. Um do cego pôs-se a rir. Pois se está espetado, aproveita. E os outros riram também, sem diferença de mulheres e homens. Fazendo pinça com o polegar e o indicador, é um gesto natural que não precisa aprendizagem. A cega extraiu o vidro. Depois, atou o joelho com um trapo que rebuscou no saco que trazia ao ombro. Enfim, contribuiu com seu próprio gracejo para o bom humor geral. Nada a fazer. Passou-lhe depressa o espeto. Todos riram. E o ferido retorquiu: quando estiveres com precisão, podemos experimentar a ver o que mais espeta. De certeza que não há neste grupo esposos e esposas, uma vez que ninguém se mostrou escandalizado. Será tudo gente de costumes abertos e uniões livres, salvo se estes juntamente são esposa e esposo, daí a confiança. Mas em verdade não parecem. Em público não falariam nesses termos. A mulher do médico olhou ao redor. O que ainda houvesse de aproveitável estava a ser disputado no meio de socos que quase sempre se perdiam no ar e empurrões que não escolhiam entre amigos e adversários, sucedendo às vezes que o objeto da peleja se lhes estava das mãos e jazia no chão, à espera de que alguém viesse tropeçar nele. Aqui não me safo, pensou, usando uma palavra que não fazia parte do seu vocabulário corrente, uma vez se demonstrando que a força e a natureza das circunstâncias influem muito no léxico. Haja vista aquele militar que tinha merda quando o intimaram a render-se, por este modo, absolvendo do delito de má educação futuros desabafos em situações menos perigosas. Aqui não me safo, tornou a pensar, e já se dispunha a sair quando outro pensamento lhe acudiu como uma providência. No estabelecimento destes deve haver um armazém. Não digo um armazém grande, que este estará noutro lugar, longe provavelmente, mas uma reserva de certos produtos de mais consumo. Excitada pela ideia, pôs-se à procura de uma porta fechada que a pudesse levar à caverna dos tesouros, mas todas estavam abertas, lá dentro a mesma devastação, os mesmos cegos rebuscando o mesmo lixo. Finalmente, num corredor obscuro onde a luz do dia mal penetrava, viu o que lhe pareceu ser um monta-cargas. As portas metálicas estavam fechadas e ao lado havia uma outra porta, lisa, das que deslizam em calhas. A cave, pensou. Os cegos que chegaram até aqui deram com o caminho tapado, deviam ter percebido que se tratava de um elevador, mas ninguém se lembrou de que o normal era que houvesse também uma escada, para quando faltasse energia elétrica, por exemplo, como era o caso agora.
Empurrou a porta corrediça e recebeu quase simultaneamente duas poderosas impressões. Primeiro, a da escuridão profunda, por onde teria de descer para chegar à cave, e logo o cheiro inconfundível das coisas que são para comer, mesmo quando estivessem fechadas em recipientes a que chamamos de herméticos. É que a fome sempre teve um olfato finíssimo, daqueles que atravessam todas as barreiras, como os cães. Voltou rapidamente atrás para apanhar do lixo os sacos de plástico de que precisaria para transportar a comida, ao mesmo tempo que a si mesma ia perguntando: sem luz, como vou eu saber o que devo levar? Encolheu os ombros. A preocupação era estúpida. A dúvida agora, tendo em conta o estado da debilidade em que se encontrava, deveria ser se iria ter forças para carregar os sacos cheios, repetir o caminho todo por onde viera. Neste momento, regressar onde o marido estava à sua espera. Sabia o nome da rua, disso não tinha esquecido, mas haviam sido tantas as voltas que dera, o desespero paralisou-a. Depois, lentamente, como se o cérebro imóvel se tivesse posto enfim em movimento, viu-se a si mesma inclinada sobre um mapa da cidade, buscando com a ponta do dedo o itinerário mais curto, como se tivesse duas vezes olhos, uns que olhavam vendo o mapa, outros que viam o mapa e o caminho. O corredor continuava deserto. Era uma sorte. Por causa do nervosismo da descoberta que fizera, tinha se esquecido de fechar a porta. Fechou agora, cuidadosamente, atrás de si, para achar-se mergulhada numa escuridão total, tão cega como os cegos que estavam lá fora. A diferença era só na cor, se efetivamente são cores o branco e o negro. Roçando-se pela parede, começou a descer a escada. Se este lugar não fosse o segredo que é, e alguém viesse a subir do fundo, teriam de proceder como tinha visto na rua, despegar-se um deles da segurança do encosto, avançar roçando-se pela imprecisa substância do outro. Talvez, por um instante, temer absurdamente que a parede não continuasse do lado de lá. Estou a perder o juízo, pensou, e tinha razões para isso. A descer como ia por um buraco tenebroso, sem luz nem esperança de haver, até onde estes armazéns subterrâneos em geral não são altos. Primeiro lanço de escada. Agora eu sei o que é ser-se cego. Segundo lanço de escada. Vou gritar, vou gritar. Terceiro lanço da escada. As trevas são como uma pasta grossa que se lhe colocou à cara. Os olhos transformaram-se em bolas de breu. Que é que está diante de mim? E logo a seguir outro pensamento, ainda mais assustador. E como encontrarei depois a escada? Um desequilíbrio súbito obrigou-a a baixar-se para não cair desamparada. Quase a perder a consciência, balbuciou. Está limpo. Referiu-se ao chão. Parecia-lhe admirável, um chão limpo. Pouco a pouco começou a voltar a si. Sentiu umas dores surdas no estômago. Não que fossem elas novidade, mas neste momento era como se não existisse no seu corpo nenhum outro órgão vivo. Lá estariam, mas não queriam dar sinal de si. O coração, sim, o coração ressoava como um tambor imenso, sempre a trabalhar às cegas na escuridão, desde a primeira de todas as trevas, o ventre, onde o formaram, até a última, essa onde parará. Tinha ainda na mão os sacos de plástico, não os largara. Agora só terá de enchê-los tranquilamente. O armazém não é lugar para fantasmas e dragões. Aqui não há mais que escuridão, e a escuridão não morde nem ofende. Quanto à escada, hei de encontrá-la, nem que tenha de dar a volta inteira a este buraco. Decidida, ia levantar-se, mas lembrou de que estava tão cega como os cegos. Melhor seria fazer como eles, avançar de gatas até encontrar algo pela frente, prateleiras carregadas de comida, seja o que for, desde que se possa comer tal qual está, sem cozeduras nem preparações de cozinha, que o tempo não vai para fantasias. O medo voltou.
subreptício. Mal ela avançou alguns metros, talvez estivesse enganada, talvez ali mesmo à sua frente, invisível, um dragão a esperasse de boca aberta, ou um fantasma de mão estendida para levar ao mundo terrível dos mortos, que nunca acaba de morrer porque sempre vem alguém ressuscitá-los. Depois, prosaicamente, com uma infinita, resignada tristeza, pensou que o sítio onde estava não era um depósito de comidas, mas uma garagem. Pareceu-lhe mesmo sentir o cheiro da gasolina. A este ponto, pôde iludir-se o espírito quando se rende aos monstros que ele próprio criou. Então, a sua mão tocou em algo. Não os dedos viscosos do fantasma, não a língua ardente e a goela do dragão. O que ela sentiu foi o contato de um metal frio, uma superfície vertical lisa. Adivinhou, sem saber que era esse o nome, que se tratava do montante de uma armação de prateleiras. Calculou que devia haver outras armações iguais a esta. Prateleiras paralelas, como era o costume. Tratava-se agora de saber onde estavam os produtos alimentícios. Não aqui, que este cheiro não engana, é de detergentes. Sem pensar mais nas dificuldades que iria ter que encontrar, a escada que iria ter para encontrar a escada, começou a percorrer as prateleiras, apalpando, cheirando, agitando. Havia embalagens de cartão, garrafas de vidro e de plástico, frascos pequenos, médios e grandes, latas que seriam de conservas, recipientes vários, tubos, bolsas, bisnagas. Ao acaso, encheu um dos sacos. Será tudo de comer? Perguntava-se inquieta. Passou a outras prateleiras e, na segunda delas, o inesperado aconteceu. A mão cega, que não podia ver aonde ia, tocou e fez cair umas pequenas caixas. O ruído que fizeram, ao chocarem contra o solo, quase fez parar o coração da mulher do médico. São fósforos, pensou. Trêmula de excitação, baixou-se, passeou as mãos sobre o chão, encontrou. Este é o cheiro que não se confunde com nenhum outro, e o ruído dos pauzinhos quando agitamos a caixa, o deslizar da tampa, a aspereza da lixa exterior, que é onde o fósforo está, o raspar da cabeça do palito, enfim, a deflagração da pequena chama, o espaço ao redor, uma difusa esfera luminosa como um astro através da névoa. Meu Deus, a luz existe e eu tenho olhos para ver. Louvada seja a luz. A partir de agora, a colheita seria fácil. Começou pelas caixas de fósforos e foi um saco quase cheio. Não é preciso levá-las todas, dizia-lhe a voz de bom senso, mas ela não deu atenção ao bom senso. Depois, as trêmulas chamas do fósforo foram mostrando as prateleiras para cá, para lá. Em pouco tempo, os sacos ficaram cheios. O primeiro teve de ser despejado porque não continha nada que prestasse. Os outros levavam já riqueza suficiente para comprar a cidade. Nem há que estranhar a diferença dos valores. Basta que nos lembremos de que houve um dia um rei que quis trocar o seu reino por um cavalo, que não daria a ele se tivesse a morrer de fome e lhe acenassem com estes sacos de plástico. A escada está ali, o caminho é à direita. Antes, porém, a mulher do médico senta-se no chão, abre uma embalagem de chouriço, uma outra de fatias de pão negro, uma garrafa de água e, sem remorso, come. Se não comesse agora, não teria forças para levar a carga onde faz falta. Ela é a provedora. Quando acabou, enfiou os sacos nos braços, 3 de cada lado, e com as mãos levantadas à frente, foi acendendo fósforos até alcançar a escada. Depois, penosamente, a subiu. A comida ainda não passou do estômago. Precisa de tempo para chegar aos músculos e aos nervos. Neste caso, o que melhor se tem aguentado ainda é a cabeça. A porta corrediça deslizou sem ruído.
E se está alguém no corredor? Tinha pensado a mulher do médico. Que faço? Não havia ninguém, mas ela tornou a perguntar-se. Que faço? Poderia, quando chegasse à saída, voltar-se para dentro e gritar. Há comida ao fundo do corredor, uma escada que leva ao armazém da cave. Aproveitem, deixei a porta aberta. Poderia fazê-lo, mas não o fez. Ajudando-se com o ombro, fechou a porta. Dizia a si mesma que o melhor era calar. Imagine-se o que aconteceria os cegos a correrem para lá como loucos. Seria como no manicômio, quando se declarou o incêndio. Rolariam pelas escadas abaixo, pisando e esmagando pelos que viessem atrás, que cairiam também. Não é a mesma coisa pôr o pé num degrau firme ou num corpo resvalecido. E quando a comida se acabar, poderei voltar por mais, pensou. Passou os sacos para as mãos, respirou fundo e avançou pelo corredor. Não haveriam mais o cheiro do que comera, o chouriço. Que estúpida fui! Seria como um rasto vivo. Cerrou os dentes, apertou com todas as forças as asas dos sacos. Tenho de correr, disse. Lembrou-se do cego ferido no joelho por um caco. Se me sucede o mesmo a mim, se não reparo e ponho o pé num vidro, talvez não tenhamos esquecido de que esta mulher está sem sapatos. Não teve ainda tempo de ir às sapatarias, como fazem os cegos da cidade, que apesar de infelizes e invisíveis, podem escolher o calçado pelo tato. Tinha de correr. E correu. Ao princípio, tentara esgueirar-se entre os grupos de cegos, procurando não lhes tocar, mas isso obrigava a ir devagar, a parar algumas vezes para escolher o caminho, o bastante para ir desprendendo de si uma aura de cheiro, porque não só as auras perfumadas e etéreas são auras. Daí a nada estava um cego a gritar. Quem é que está aqui a comer chouriço? Palavras não eram ditas à mulher do médico. Atirou os cuidados para trás das costas e lançou-se numa correria desarvorada, atropelando, empurrando, derrubando, num salve-se quem puder merecedor de severa crítica, pois não é assim que se tratam pessoas cegas. Para infelicidade, já lhes basta. Estava a chover torrencialmente quando alcançou a rua. Melhor assim, pensou, ofegando, com as pernas a tremer. Vai sentir-se menos o cheiro. Alguém tinha deitado a mão ao último farrapo que mal a tapava da cintura para baixo. Agora ia de peitos descobertos. Por eles, lustralmente, palavra fina, lhes escorria a água do céu. Não era liberdade guiando o povo. Os sacos, felizmente cheios, pesam demasiado para os levar levantados como uma bandeira. Tem isto o seu inconveniente, já que as excitantes fragrâncias vão viajando à altura do nariz dos cães. Como podiam eles faltar, agora, sem donos, que os cuidem e alimentem? É quase uma matilha que segue a mulher do médico. Oxalá um destes bichos não se lembre de adiantar o dente para experimentar a resistência do plástico. Com uma chuva destas, que pouco lhe falta para dilúvio, seria de esperar que as pessoas estivessem recolhidas à espera de que o tempo estiasse. Não é assim, porém. Por toda parte há cegos de boca aberta para as alturas, matando a sede, armazenando água em todos os recantos do corpo, e outros cegos, mais previdentes e, sobretudo, mais sensatos, sustentam nas mãos baldes, tachos e panelas, e levantam-nos ao céu generoso. É bem certo que Deus dá a nuvem conforme a sede. Não tinha ocorrido à mulher do médico a probabilidade de que das torneiras das casas poderia não estar a sair sequer uma gota do precioso líquido. É o defeito da civilização. Habituamo-nos à comodidade da água encanada, posta ao domicílio. Esquecemo-nos de que para tal
de que, para que tal suceda, tem de haver pessoas que abram e fechem válvulas de distribuição, estações de elevação que necessitam de energia elétrica, computadores para regular os débitos e administrar as reservas. E para tudo faltam os olhos. Também os faltam para ver este quadro: uma mulher carregada com sacos de plástico, andando por uma rua alagada entre lixos apodrecido e excrementos humanos e de animais, automóveis e caminhões, largados de qualquer maneira e atravancando a via pública, alguns com as rodas já cercadas de erva, e os cegos de boca aberta, abrindo também os olhos para o céu branco. Parece impossível como pode chover de um céu assim. A mulher do médico vai lendo os letreiros das ruas, lembra-se de uns, de outros não, e chega um momento em que compreende que se desorientou e perdeu. Não há dúvida, está perdida. Deu uma volta, deu outra, já não reconhece nem as ruas, nem os nomes delas. Então, desesperada, deixou-se cair no chão, sujíssimo, empapado de lama negra, e vazia de forças, de todas as forças, desatou a chorar. Os cães rodearam-na, farejam os sacos, mas sem convicção, como se já lhes tivesse passado a hora de comer. Um deles lambe-lhe a cara. Talvez, desde pequeno, tenha sido habituado a enxugar prantos. A mulher toca-lhe na cabeça, passa-lhe a mão pelo lombo encharcado, e o resto das lágrimas choras abraçada a ele. Quando, enfim, levantou os olhos, 1000 vezes louvado seja o Deus das encruzilhadas, viu que tinha diante de si um grande mapa, desses que os departamentos municipais de turismo espalham no centro da cidade, sobretudo para uso e tranquilidade dos visitantes, que tanto querem poder dizer onde foram como precisam saber onde estão. Agora, estando toda a gente cega, parece fácil dar por mal empregado o dinheiro que se gastou. Afinal, há é que ter paciência, dar tempo ao tempo. Já devíamos ter aprendido, e de uma vez para sempre, que o destino tem de fazer muitos rodeios para chegar a qualquer parte. Só ele sabe o que lhe terá custado trazer aqui este mapa para dizer a esta mulher onde está. Que loucura, né? Essa visão de que existe destino. Bonito, deixa a vida até romântica pensar que tudo se trabalhou para neste momento essa mulher desesperada, chorosa, encontrar o seu destino. Não estava tão longe quanto cria, apenas se tinha desviado noutra direção. Só terás de seguir por esta rua até uma praça. Aí contas 2 ruas para a esquerda, depois viras na primeira direita. É essa a que procuras. Do número não te esqueceste. Os cães foram ficando para trás. Alguma coisa os distraiu pelo caminho, ou estão muito habituados ao bairro e não querem deixá-lo. Só o cão que tinha bebido as lágrimas acompanhou quem a chorara. Provavelmente, este encontro da mulher e do mapa, tão bem preparado pelo destino, incluía também um cão. O certo é que entraram juntos na loja. O cão das lágrimas não estranhou ver pessoas estendidas no chão, tão imóveis que pareciam mortas. Estava habituado. Às vezes deixavam-no dormir no meio delas, e quando era hora de se levantarem, quase sempre estavam vivas. Acordem, se estão a dormir. Trago comida, disse a mulher do médico. Mas primeiro tinham fechado a porta, não fosse ouvi-la alguém que passasse na rua. O rapazinho estrábico foi o primeiro a levantar a cabeça. Não pôde fazer mais do que isso. A fraqueza não deixava. Os outros tardaram um pouco mais. Estavam a sonhar que eram pedras, e ninguém ignora quanto é profundo o sono delas. Um simples passeio ao campo o demonstra. Ali estão dormindo.
meio enterradas, à espera não se sabe de que despertar. Tem, porém, a palavra comida poderes mágicos, mormente quando o apetite aperta. Até o cão das lágrimas, que não conhece linguagem, se pôs a abanar o rabo. O instintivo movimento fê-lo recordar-se que ainda não tinha feito aquilo a que estão obrigados os cães molhados. Sacudiram-se com violência, respingando quanto estiver ao redor. Neles é fácil, trazem a pele como se fosse um casaco. Água benta da mais eficaz, descida diretamente do céu. Os salpicos ajudaram as pedras a transformarem-se em pessoas, enquanto a mulher do médico participava na operação de metamorfose, abrindo um após outro os sacos de plástico. Nem tudo cheirava o que continha, mas o perfume de uma bucha de pão duro já seria, falando elevadamente, a própria essência da vida. Estão todos, enfim, despertos, têm as mãos trêmulas, as caras ansiosas. É então que o médico, tal como sucedera antes ao cão das lágrimas, se lembra de quem é. Cuidado, não convém comer muito, pode fazer-nos mal. O que nos faz mal é a fome, disse o primeiro cego. Atende ao que diz o senhor doutor, repreendeu a mulher, e o marido calou-se, pensando com uma sombra de rancor. Ele nem de olhos entende. Quanto mais injustas palavras estas, se tiver em conta que o médico não está menos cego que os outros. A prova é que nem deu porque a mulher vinha nua da cintura para cima. Foi ela quem lhe pediu o casaco para se tapar. Os outros cegos olharam na sua direção, mas era tarde demais, tivessem olhado antes. Enquanto comiam, a mulher narrou as suas aventuras, de tudo quanto lhe acontecera, e fizera só, não disse. Enquanto comiam, a mulher narrou as suas aventuras, de tudo quanto lhe acontecera e fizera, só não disse que tinha deixado a porta do armazém fechada. Não estava muito segura das razões humanitárias que a si própria tinha dado. Em compensação, contou o episódio do cego que havia espetado o vidro no joelho. Todos riram com gosto. Todos não. O velho da venda preta não fez mais do que um sorriso cansado. E o rapazinho estrábico só tinha ouvidos para o ruído que fazia mastigando. O cão das lágrimas recebeu a sua parte, que pronto pagou, ladrando furiosamente quando alguém de fora veio sacudir a porta com violência. Quem quer que fosse não insistiu. Falava-se de andarem cães raivosos por aí. Para a raiva, já me basta esta de não ver onde põe os pés. A tranquilidade voltou, e foi então, quando já tinha sossegado em todos a primeira fome, que a mulher do médico contou a conversa que havia tido com o homem que saíra desta mesma loja para ver se estava a chover. Depois concluiu: se o que ele me disse é verdade, não podemos ter a certeza de encontrar as nossas casas como as deixamos. Não sabemos sequer se conseguiremos entrar nelas. Falo daqueles que se esqueceram de levar as chaves quando saíram, ou que as perderam. Nós, por exemplo, não as temos. Ficaram no incêndio. Seria impossível encontrá-las agora no meio dos escombros. Pronunciou a palavra, e foi como se estivesse a ver as chamas a envolverem a tesoura, queimando primeiro o sangue seco que ainda houvesse nela, depois mordendo-lhe o fio, as pontas agudas, embotando-os e aos poucos tornando os rombos brandos, moles, informes. Não se acredita que isso pudesse ter perfurado a garganta de alguém. Quando o fogo acabar o seu trabalho, será impossível, na massa única do metal fundido, distinguir onde está a tesoura e onde estão as chaves. As chaves, disse o médico, tenho-as eu. E, introduzindo dificilmente 3 dedos num bolsinho das esfarrapadas calças, rente ao cós, extraiu de dentro uma pequena argola com 3 chaves. Como é que as tens tu, se eu as tinha posto na minha mala de mão?
que lá ficou, tirei-as. Tive medo de que pudessem perder-se. Achei que estavam mais seguras andando sempre comigo. E era também uma maneira de acreditar que um dia havíamos de voltar para casa. É bom termos as chaves, mas pode ser que nos encontremos com a porta arrombada. Podem nem o tentado sequer. Por momentos haviam se esquecido dos outros, mas agora era preciso saber de todos eles o que se tinha passado com as suas chaves. A primeira a falar foi a rapariga dos óculos escuros. Os meus pais ficaram em casa quando a ambulância me foi buscar. Não sei o que lhes terá sucedido depois. A seguir, falou o velho da venda preta. Eu estava em casa quando cheguei. Bateram a porta. A dona da casa foi dizer-me que estavam ali os enfermeiros à minha procura. Não era altura para pensar em chaves. Só faltava a mulher do primeiro cego. Mas esta disse: não sei. Não me lembro. Sabia, lembrava-se. Não queria era confessar que quando de repente se viu cega, expressão absurda, mas enraizada, que não temos conseguido evitar, saíra de casa aos gritos, chamando pelas vizinhas. As que ainda estavam no prédio guardaram-se bem de acudir-lhe. E ela, que tão firme e capaz se tinha mostrado quando a infelicidade caiu sobre o marido, comportava-se agora desvairadamente, abandonando a casa com a porta escancarada. Nem ao menos teve a ideia de pedir que a deixassem voltar atrás. Só um minuto, o tempo de fechar a porta, e volto já. Ao rapazinho estrábico, ninguém lhe perguntou pela chave da casa. Seu pobre menino nem conseguiu ainda lembrar-se de onde mora. Então a mulher do médico tocou levemente na mão da rapariga dos óculos escuros. Começamos pela tua casa, que é a que está mais perto. Mas antes precisamos encontrar roupas e sapatos. Não podemos andar por aí nesta figura, sujos e rotos. Fez um movimento para se levantar, porém reparou que o rapazinho estrábico, já reconfortado, repleto, voltara a adormecer. Disse: descansemos então. Durmamos um pouco. Logo mais tarde iremos ver o que nos espera. Despiu a saia molhada. Depois, para aquecer-se, chegou-se para o marido. O mesmo fizeram o primeiro cego e a mulher. És tu? Perguntara ele. Ela lembrava-se da casa e sofria. Não disse: consola-me, mas foi como se eu tivesse pensado. O que não se sabe é que sentimento terá levado a rapariga dos óculos escuros a pôr um braço sobre o ombro do velho da venda preta, mas o certo é que o fez, e assim ficaram, ela dormindo, mas ele não. O cão foi deitar-se à porta, atravessando-se na passagem. É um animal áspero e intratável quando não tem de enxugar lágrimas.